Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais em que esse áudio está sendo transmitido nesse momento. Eu desejo que a sua caminhada com Cristo seja fortalecida cada dia mais e que o sobrenatural do Senhor te alcance onde a sua necessidade estiver precisando nesse momento. Se for na família, que a intervenção sobrenatural do Senhor esteja presente, se for também na abertura de portas em situações que precisam ser resolvidas, ou em qualquer outro segmento, que seja a bondosa mão do Senhor na forma extraordinária que esteja te visitando, onde quer que você esteja. Hoje a nossa reflexão ainda em Atos dos Apóstolos, falando sobre sinais, maravilhas e acompanhando tudo isso, a perseguição e a perseverança de Paulo e Barnabé em poder continuar testemunhando da graça e do conhecimento do Senhor. Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 20. Vamos ouvir assim a leitura que vai dizer assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar dessa primeira parte e depois nós continuamos até o versículo 20. Em Icônio, como em outros lugares onde havia uma sinagoga, Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de pregar, pois era costume da época dar a palavra a visitantes. O Espírito Santo de Deus conferiu tamanho poder à mensagem dos pregadores que um grande número de judeus e prosélitos gentios aceitou o Senhor Jesus. Os judeus que rejeitaram o evangelho se iraram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Atos dos Apóstolos mostra que os judeus incrédulos instigaram grande parte da perseguição sofrida pelos apóstolos. Em vários casos, em vez de se envolverem diretamente, manipularam os gentios para que realizassem seus propósitos malignos. Apesar de saberem que uma tempestade estava se formando, é uma tempestade de obstáculos, de conflitos, de perseguição, de brigas, mas eles não recuam. Paulo e Barnabé continuaram a falar ousadamente em nome do Senhor, o qual confirmava a natureza divina da mensagem, dando-lhes poder para realizar sinais e prodígios. Os sinais e prodígios são ocorrências miraculosas. Os sinais visam a transmitir uma lição, enquanto os prodígios inspiram reverência e admiração. À medida que a tensão crescia, a cidade dividiu-se naturalmente em dois grupos. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Por fim, gentios e judeus incrédulos investiram contra os apóstolos. Para escapar do apedrejamento que os esperava, os missionários Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, duas cidades da Licaônia, no centro da Ásia Menor. Com o mesmo ardor, anunciaram o evangelho em toda a região. Agora eu quero voltar aqui para o versículo 8, do mesmo capítulo 14 de Atos, quando diz que em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado.
eles ouviram falar que Paulo poderia ajudar. Quando Paulo olhou diretamente para o paralítico e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. É muito interessante esse capítulo 14 de Atos, do versículo 1 até o versículo 20, porque nós vamos ver aqui a marca de vários sinais, prodígios, maravilhas, milagres, porque Deus estava usando poderosamente a vida de Paulo e Barnabé. Eles não se importavam com os obstáculos, eles não percebiam as lutas, eles passavam por cima de tudo por obediência e por amor à expansão do Evangelho. Eles não olham para os obstáculos. Isso não é capaz de detê-los, não é capaz de pará-los. Eles continuam realizando a obra a qual foram chamados para realizar, pregando a palavra, levando vidas aos pés de Jesus, curando um coxo de nascença, e também Paulo se deixando ser instrumento nas mãos de Deus para Deus realizar um milagre, visto que ele foi apedrejado, tirado da cidade como morto, e depois ele se levanta, retorna e continua a missão da pregação, da obediência e do anúncio das boas novas e do poder de Deus. É extraordinário o capítulo 14 de Atos, porque nós podemos ver esses dois missionários avançando na pregação, no testemunho e também sendo usado por Deus para cura, para libertação, para pregação do Evangelho, e assim o Evangelho vai avançando e alcançando o propósito ao qual foi escolhido a vida de Paulo e Barnabé para levar adiante a preciosa semente do Evangelho. Essa é, pois, a reflexão extraordinária, contendo vários milagres hoje para a nossa reflexão. Eu quero então concluir dizendo que nós precisamos continuar levando adiante a boa semente do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é, pois, a reflexão para hoje, para encorajamento da Igreja do Senhor. Amém.